Durante as Guerras Clônicas, o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi ficou conhecido como o Negociador, por conta da sua fama em justamente negociar com seus inimigos e na maioria das vezes conseguir chegar a um tipo de acordo que fosse benéfico para ambos os lados. E ele também era conhecido como General Kenobi, uma patente que adquiriu durante as Guerras Clônicas e que o possibilitou comandar diversos batalhões de clones e, é claro, o tão querido Batalhão 212. Enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é: para alguém como ele ter essa fama e ocupar essa patente tão importante, essa pessoa teria que ser muito sábia, muito boa com as palavras, obviamente, e um baita estrategista. Já que, por exemplo, durante uma negociação ou coisa assim, você vai estar sempre lidando com a possibilidade de tudo dar errado e ter que improvisar um plano B. Então, a pergunta é: por que alguém tão sábio como Obi-Wan, super experiente em lidar com pessoas difíceis e um baita estrategista, com toda a sua experiência em batalhas, simplesmente virou as costas da forma mais perigosa possível, deixando o maior inimigo da galáxia vivo? E sim, eu sei o que você tá pensando. Ah, Orla, é porque ele tá vivo nos outros 3 filmes principais da saga. Se ele morresse antes, nada faria sentido. Então ele tem que ficar vivo. E assim, você não tá errado, isso é verdade. Se o Obi-Wan matasse o Vader naquele momento, bem no finalzinho da luta, os outros filmes, o episódio 4, 5 e 6 nunca existiriam e talvez tudo fosse bem diferente no final das contas. O elo que unia o Luke e Vader nunca existiria e quem sabe o Luke acabasse caindo para o lado sombrio da força em algum momento. Basicamente, o Obi-Wan não pode matar o Vader porque toda a narrativa da saga já tá definida em futuros filmes, e toda a série precisa respeitar esse canon já estabelecido. Mas assim, mesmo com essa sendo talvez a resposta mais correta, apesar de ser a mais chata e sem graça de tão óbvia que é, existem também outras respostas e interpretações que nós podemos ter quando olhamos não por fora do universo de Star Wars, mas sim por dentro dele, considerando tudo que o Obi-Wan já passou e tudo que ele sente, sendo principalmente a sua culpa. Durante toda a série, o Obi-Wan está sendo atormentado pela culpa de ter matado o seu antigo padawan e amigo Anakin Skywalker. Ele acredita fortemente que isso é um tipo de verdade absoluta, até o momento em que ele é confrontado pela Reva e ela conta que o Anakin conseguiu sobreviver. A partir desse momento, a culpa do Obi-Wan muda um pouco. Ele fica mais aliviado por não ter matado o Anakin, porém ele ainda se sente culpado por ter falhado com ele e feito ele sofrer tanto. Afinal, a última coisa que ele viu antes de deixar o planeta foi o Anakin queimando completamente com a lava de Mustafar. Enfim, essa nova ramificação da culpa dele dura mais ou menos até o episódio 6 da série, onde acontece uma nova mudança no personagem. Após passar tanto tempo escondido e buscando por uma ajuda externa, ele percebe que está praticamente sozinho e que apenas ele pode resolver todo aquele problema. Então Obi-Wan acaba aceitando seu destino e sai da nave em busca de enfrentar Darth Vader de uma vez por todas, determinado a fazer o que fosse necessário. Porém, durante a batalha final, quando Obi-Wan consegue acertar um golpe no capacete de Vader, revelando assim o rosto desfigurado de Anakin, ele é novamente dominado pelo sentimento de culpa e tristeza, e nesse momento, ouvindo a voz do seu antigo amigo, ele vai aos poucos percebendo que não iria conseguir mais matá-lo. O Mestre Jedi pede desculpas pelo que aconteceu entre eles, como uma tentativa de aliviar a culpa e a dor que sentia. Mas o Lord Sith responde dizendo que a sua queda para o lado sombrio não era culpa de seu antigo mestre. Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. O que dá a entender com esse diálogo é que o Anakin morreu muito antes deles se encontrarem e lutarem em Mustafar. Eu acredito que a ascensão de Darth Vader foi inicialmente naquela cena onde o Anakin tá de joelhos e o Palpatine nomeia ele como Darth Vader. Porém, o momento em que o Vader assume o controle total é durante e após o massacre do Templo Jedi. Não só porque diversos Jedi foram mortos, e isso fez com que o lado sombrio crescesse drasticamente, mas também porque o próprio George Lucas deixou isso subentendido. Você já se perguntou por que durante a cena dos Younglings, esse carinha que fala com o Anakin parece muito como uma versão mais jovem do próprio Anakin? Não só em aparência, mas em roupas também. Pois é, isso foi proposital.
Basicamente o que o George Lucas queria era justamente passar essa ideia de que nessa cena o Anakin estaria encarando a si mesmo, mais especificamente o seu lado da luz, como se ele estivesse se lembrando de quem era antes de entrar na Ordem Jedi e da sua infância. Esse garoto simboliza o pouco de luz que existia dentro do Anakin, a sua bondade, sua inocência, esperança e etc. Tudo isso através da imagem de uma criança, e é por isso que eu acredito que foi após esse ponto que o Anakin realmente deixou de existir. Tomado por remorso, Obi-Wan percebe que era inútil apelar para a humanidade de Anakin. Ele decide se afastar da luta, caminhando para longe de Darth Vader, finalmente aceitando a terrível verdade sobre o que aconteceu com seu antigo aprendiz. E eu acho que, querendo ou não, essa atitude do Vader ajudou a libertar o Obi-Wan de toda a culpa que ele sentia, e todas essas mudanças que aconteceram no personagem ao decorrer da série contribuíram para que essa estranha decisão do Obi-Wan em deixar o planeta fosse tomada. Enfim, é interessante a gente pensar que, apesar de desiludido, a decisão do Obi-Wan em não matar o Vader prova pra gente que, apesar de tudo o que aconteceu, a traição do Anakin, a morte de diversos companheiros Jedi, a galáxia sendo jogada na mais profunda escuridão e as suas próprias falhas, os princípios de Obi-Wan como Jedi permaneceram intactos, já que o objetivo de um Jedi não é tirar uma vida, mas defendê-la. E de certa forma, nessa cena, o Obi-Wan demonstra isso, se recusando a matar um adversário que já estava derrotado. O pedido de desculpas do Obi-Wan, seguido da resposta do Vader, é o ponto quase perfeito para a libertação do personagem. Isso podia ser melhor? Todo esse arco de superação podia ter sido mais bem desenvolvido ao longo de toda a série? Sem dúvidas! Mas isso já é assunto para outro vídeo. Tanto que o Qui-Gon Jinn só aparece pro Obi-Wan depois de tudo que ele passou, e principalmente depois que ele se libertou de toda a culpa que sentia. E isso é confirmado pelo diálogo: eu sempre estive aqui, Obi-Wan. Você só não estava pronto para ver. O que nos leva a pensar que talvez se o Obi-Wan não tivesse ido embora aceitando o que aconteceu com o Anakin e continuasse ali para vingar o seu antigo amigo, é bem possível que ele fosse dominado por esses sentimentos de culpa, raiva e principalmente o ódio reprimido que sentia por Vader. E como consequência de tudo isso, ele cairia para o lado sombrio da força. E assim, a galáxia estaria livre de um monstro, mas outro seria criado no lugar como consequência de tudo isso. Então talvez matar o Vader nem fosse tão bom assim no final das contas. E que, olhando assim, é uma ideia até que legalzinha, mas considerando todo o background que o Obi-Wan pegou na Guerra dos Clones, seria um baita desperdício de personagem. Outra coisa que nós também podemos considerar nessa decisão do Obi-Wan em poupar o Vader é que a Força tem vontade própria. Em vários momentos durante a Guerra dos Clones, ou até mesmo nos filmes, é deixado bem claro que alguns eventos extremamente específicos, eventos-chave, digamos assim, são determinados mais pela vontade da Força do que pelos próprios personagens em si. É claro que isso não significa que os personagens deveriam apenas tacar o foda-se pra tudo, deixasse com que a Força assumisse o controle do universo, que tudo ia se acertar. Até porque nem todos eles são a favor dessa vontade da Força. Como o Palpatine, por exemplo, que fez de tudo até onde deu pra ludibriar a profecia do escolhido, mas no fim ele acabou falhando miseravelmente. Então assim, talvez o Obi-Wan tenha sentido algo maior, algo que insistiu para que ele fosse embora do planeta, deixando assim o Vader vivo. Talvez a Força apenas não quis que o Obi-Wan matasse o Vader, porque todo o destino dele já estava escrito com uma outra pessoa. Mas e aí, o que você achou de toda essa explicação? Deixa sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever caso não esteja inscrito, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a Força esteja com vocês.